Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Evox Responde. Eu sou o Gercino Neto, advogado, tributarista e hoje com vocês para tirar mais uma dúvida dos nossos ouvintes, de quem nos acompanha aí no YouTube, Spotify, Instagram, nas redes sociais, tá bom? E a dúvida de hoje, pessoal, é a seguinte: fui excluído do Simples Nacional, e agora? Pessoal, vamos lá. Primeira coisa, isso é uma preocupação, é uma pergunta que é uma pergunta de preocupação desse empresário que enviou aqui essa dúvida para nós. Por quê? Para vocês entenderem, o Simples Nacional é um dos regimes tributários, tá bom? Nós temos alguns regimes tributários. Quais são eles? Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e o regime do lucro arbitrado, tá bom? O Simples Nacional é onde nós temos a grande maioria das empresas do nosso país. Devido a depender da faixa que o contribuinte está, com base no seu faturamento, ele tem uma carga tributária relativamente baixa em relação aos outros regimes, normalmente, tá? Não é regra, mas é o que normalmente acontece, e também pelo fato, até pelo nome, da simplificação na escrituração desse regime tributário. O contribuinte não tem que se preocupar, por exemplo, com custos, tá? Por quê? Porque a base de cálculo desse regime tributário é o faturamento. Então, basicamente, o contribuinte ele se preocupa com o quê? Quanto eu faturei nos últimos 12 meses. Do outro lado, eu tenho a alíquota do meu Simples Nacional. E qual que é a base de cálculo? O meu faturamento. O que altera essa base de cálculo? Nós temos algumas possibilidades. As duas mais comuns é quando eu vendo produtos monofásicos, ou seja, produtos que o PIS e o COFINS foram pagos pela cadeia anterior, normalmente a indústria, tá? Ou o importador. E na revenda desses produtos eu não devo pagar novamente o PIS e o COFINS. Há uma segregação, uma separação desses tributos ali na declaração do Simples Nacional. O mesmo ocorre com produtos que têm ICMS-ST, ICMS Substituição Tributária, que na aquisição de um produto para revenda, que ele tem a modalidade da substituição tributária, acontece o mesmo. Esse tributo, esse ICMS já foi pago, né, pela indústria, pelo importador e assim por diante. Então, pessoal, há também ali uma segregação. Qual a preocupação desse contribuinte aqui? Ele foi excluído do Simples Nacional. O que acontece, pessoal? A cada exercício, o exercício é a cada um ano, o exercício vai de janeiro a dezembro de cada ano, cada fechamento de exercício, você faz uma nova opção de regime tributário, onde você opta pelo Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. O lucro presumido e o lucro real, na verdade, você faz a opção no primeiro recolhimento da guia do imposto de renda da pessoa jurídica. Mas eu nem vou entrar nesse detalhe aqui agora não, porque vamos focar aqui na pergunta, que é a exclusão do Simples Nacional. Então vamos imaginar uma empresa que quer manter no Simples Nacional, foi Simples Nacional em 2024 e ela gostaria de se manter no Simples Nacional para 2025. O que essa empresa precisa? Ela precisa de estar em dia com os seus débitos, com os tributos federais, os tributos do Simples Nacional. Ou seja, ela precisa de regularidade fiscal. Então ela faz a opção do Simples Nacional em janeiro e tem até o último dia útil do mês de janeiro para regularizar todas as pendências que ela gerou no ano de 2024 ou gerou historicamente aí ao longo dos anos. Se isso não for feito até o último dia útil do mês de janeiro, ou seja, do primeiro mês do exercício seguinte, ela vai ser excluída do Simples Nacional. Uma vez excluída do Simples Nacional, ela tem que fazer o quê? Ela tem que tomar uma decisão. Ou eu vou ser uma empresa que eu vou trabalhar no regime do lucro presumido,
ou eu vou trabalhar no regime do lucro real. E essa é uma decisão muito importante para você, empresário. Por quê? Porque essa opção vai ser a opção tributária, de regime tributário, que você vai se utilizar ao longo do ano de 2025 todo, tá bom? Então tem que ter um cuidado muito grande. Qual, então, é a dica aqui, pessoal? Se norteie com o auxílio de um profissional competente. Busque a companhia do seu contador, de um advogado tributarista, para te auxiliar na definição do regime tributário. Por quê? Como eu sei que eu devo optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real? A depender de alguns fatores, principalmente a depender do custo da sua operação, ou seja, da sua margem de lucro, porque o regime do lucro real, o nome já fala, lucro real. Então, o lucro base, o regime, a base de cálculo é o seu lucro. Então, se você tem um lucro alto, ou se você não consegue comprovar despesas, ou melhor dizendo, comprovar despesas, se você tem um lucro alto e não consegue comprovar despesa, provavelmente a sua opção vai ter que ser pelo lucro presumido. Se você tem um lucro baixo, relativamente baixo, ou consegue comprovar suas despesas, talvez a melhor opção seja o lucro real. Mas quem vai te nortear? O seu contador, o seu advogado. Busque uma empresa especializada, uma consultoria para te auxiliar nessa opção. Que essa consultoria vai fazer o quê? Ela vai analisar todo o seu passado. Normalmente essa opção vai acontecer em abril, no recolhimento do primeiro trimestre do imposto de renda e da contribuição social, tá bom? Se você pagou a guia de IR pelo lucro presumido em abril, você fez a opção do regime tributário. Isso é irretratável, você não pode se arrepender daí alguns meses, ou no dia seguinte que seja. Se você fez a opção pelo lucro real, o mesmo vai acontecer. Então tem que ter muito cuidado. E um ponto de atenção muito importante é, a partir de agora, você passa a ter custos com a sua folha de pagamento, que até então você não tinha. Custo mais alto que você vai ter na sua folha de pagamento, contribuição previdenciária patronal. Qual o custo dessa contribuição? 20% sobre a sua folha de pagamento, tá bom? Muito cuidado com o custo que você vai ter adicional à folha de pagamento. Isso independe se você vai optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Aí você vai ter outros custos na sua folha de pagamento que você não tinha, tá? Exemplo, contribuição previdenciária patronal, contribuição para terceiros e outros custos aí. Mas o seu consultor tributário, a sua contabilidade, o seu advogado ou a empresa que você contratar para te auxiliar nesse estudo, e vale muito a pena, é necessário você se nortear por meio de um desses profissionais para você não ter um adicional muito elevado no seu custo tributário. Inclusive, você pode ser surpreendido que talvez o Simples nem era o melhor regime para o seu negócio. Acontece muito, tá bom? Então, muito cuidado, busque algum profissional para te ajudar nessa escolha. Então, se você for excluído do Simples Nacional, agora no final de janeiro de 2025, faça a opção pelo lucro presumido ou lucro real, com base no conselho, com base no estudo de um profissional qualificado para tanto, tá bom? Muito obrigado para você que acompanhou esse vídeo até o final, espero que eu tenha ajudado, espero que você tenha gostado da minha resposta, do que você ouviu. Então, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de seguir o nosso canal aqui no YouTube, compartilhar esse vídeo se você tem um amigo, se você conhece alguém que foi excluído do Simples Nacional e está um pouco perdido no que fazer. E também não deixe de deixar o seu comentário aqui, é muito importante para nós saber se você está gostando ou não, tá bom? Fiquem com Deus e até um próximo Evox Responde.